aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, deixa o seu like, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. E hoje eu tô trazendo um vídeo sobre um indicador que é um dos mais utilizados pelos traders, que é o MACD. Vou explicar para vocês o que é esse indicador, como que a gente pode utilizar, qual que é a função dele. Hoje eu vou falar do MACD linha, porque para falar um pouco do histograma, primeiro vocês precisam entender o que é o MACD linha. Então vamos lá. A primeira coisa é, o que é o MACD? Qual que é o significado? Então vamos lá, porque é um nome chique, que é Moving Average Convergence Divergence. O que quer dizer que esse nome chique no último? Que é a convergência e divergência das médias móveis. Então, esse indicador é um indicador de tendência e ele vai mostrar para você a convergência e a divergência das médias móveis. Eu vou inserir a média padrão no gráfico, que é a média padrão do MACD, que é a média de 26 e a média de 12. Então, deixa eu colocar aqui a média de 12. Vou colocar ela exponencial. Vou deixar ela roxinha, que é a cor que eu sempre uso para média curta. E vou colocar a média de 26, que é a média longa, exponencial. E eu vou deixar ela amarelinha, só para vocês entenderem. Então, essas são as médias padrão do MACD, para poder explicar para vocês como que funciona. Então, o que é convergência e divergência das médias móveis? A média menor está andando alinhada com a média maior. Como nós estamos aqui numa queda, a média menor está abaixo, a média maior está acima. Aqui nós temos uma convergência, elas estão andando alinhadas. O que é a divergência? A divergência é quando as médias andam em direções opostas, então elas se encontram e acaba ocorrendo o cruzamento. Então, a convergência é esse alinhamento das médias e a divergência é quando ocorre aqui o cruzamento, que é quando a média menor vai na direção oposta da média maior e elas se invertem. Então, essa é a divergência. Então, quando eu consigo identificar essa divergência nas médias móveis, eu consigo entender a força da tendência. Quando ela está divergente, ela está me mostrando a força da tendência. No caso desse exemplo, ele está me deixando claro a força da tendência na venda. Então, essa é a principal função do MACD, que é mostrar a força da tendência. Quanto maior a distância entre as duas médias, elas andando paralelas, maior a força dessa tendência. Você pode perguntar, tá, então você está me mostrando nas médias o que é convergência e o que é divergência, mas cadê o MACD que não está aí? Então, eu vou inserir aqui o MACD linha. Vamos lá. MACD linha. Eu vou inserir ele aqui. Eu vou inserir ele sem a média móvel. Vou deixar ele sem a média móvel, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá, então para que eu preciso do MACD se ele vai me dizer se está convergente ou divergente e a média móvel me dá essa mesma informação? Já que quando as médias elas estão em direção opostas, que gera o cruzamento, ela está me indicando o início de uma convergência, que as médias estão começando a trabalhar paralelas e elas estão ficando cada vez mais distanciadas. Então, as próprias médias já me mostram isso. Tá, para que eu vou usar então o MACD linha? O que ele vai me ajudar? Eu vou explicar para vocês exatamente agora, porque ele vai mostrar a força dessa convergência e dessa divergência. E como que a gente identifica isso? Eu vou passar para vocês exatamente a leitura que é feito do MACD linha. Eu coloquei num ponto aqui do gráfico, onde nós temos aqui um momento convergente, ó, a média menor acima da média maior, elas estão paralelas, elas estão afastadas. Eu tenho aqui o número da média menor e o número da média maior. Se eu pego aqui, deixa eu pegar a calculadora, e eu vou colocar aqui, ó, o valor da média menor, 110,
276 menos 110,082, que é a média maior. O resultado, 194. É exatamente o valor do MEC de linha. O que ele está querendo me dizer? O distanciamento do canal tem valor 194. Quanto maior esse valor, maior a força da tendência. Quanto mais próximo de zero, mais fraco a tendência de alta está ficando. Se ela fica negativa, ela está com uma força de queda, tendência de queda, e quanto maior esse valor negativo, maior a força da queda. Então, aqui eu tenho zero, a linha do zero, e eu tenho o MEC de linha em 194, que é exatamente o distanciamento das duas médias que usa no MEC de linha. Então, significa que eu nem preciso dessas médias no gráfico. Se eu tiro essas médias do gráfico, eu tenho essa mesma informação. Eu tenho a informação de que a tendência, nesse momento, é de 193 pontos. No caso desse valor, é uma tendência de alta. Ela está bem distante do zero. Eu tenho uma tendência forte de alta. Eu vou movimentar um pouquinho o gráfico. Esse número começa a cair. A tendência está ficando menos forte. Conforme o movimento, essa tendência já ficou negativa, passou abaixo da linha do zero, agora eu estou com um valor de menos 41. Eu já estou numa tendência de queda. Quanto maior esse número negativo, mais forte vai ser a tendência de queda. E no que isso me ajuda? A saber quando essa tendência está ficando fraca, quando essa tendência está ficando forte. Quando eu saio da operação, quando eu me mantenho na operação. Isso falando de uma forma mais simples de usar o MEC de linha. Então, você consegue saber se essa tendência está forte, se ela é de alta, se ela é de baixa, ou se essa tendência já está perdendo a força. E com isso você consegue, por exemplo, se manter mais tempo na operação. O MEC de linha está com um valor alto ainda, então continua nessa tendência de alta. A hora que ele começar a baixar, eu saio da operação. Qual que é o limite para eu me manter na operação? Você não pode sair na linha de zero. Na linha de zero, teoricamente, vai ser a reversão da polaridade. Eu estava numa tendência de alta, passo para uma tendência de baixa. E com isso você consegue escolher se você se mantém na operação, se aquela tendência continua forte, mesmo sem ter as médias no gráfico. É claro, se você tem as duas médias no gráfico, você tem essa mesma informação. Então, você sabe que se você for analisar pelo MEC de linha, é claro, você teria que ficar fazendo o cálculo da distância das duas médias para saber se ele estaria acima do zero, abaixo do zero, em que ponto que está, porque visualmente você só consegue ver que está convergente ou divergente. Então, falando de qualquer operacional, se você tem o MACD trabalhando acima da linha do zero, você só vai olhar para a compra. Se você tem o MACD trabalhando abaixo da linha de zero, você só vai olhar para a venda. Não faz sentido nenhum você fazer compra com o MACD abaixo da linha do zero, porque ele está numa tendência de queda. Se ele está numa tendência de queda, você só vai pensar em compra a partir do momento que ele estiver acima dessa linha do zero. É muito simples, é muito fácil, e isso vai te mostrar claramente qual que é a tendência daquele momento. Lembrando, é a tendência do momento. A gente não está falando de uma tendência macro, a gente está falando da tendência do intraday. A tendência daquele movimento que está ocorrendo. Então você consegue, com mais tranquilidade, saber. Não estou falando de operacional específico. Lembrando que eu estou ensinando o indicador. Eu quero fazer uma compra porque eu acho que aqui é um fundo. Está abaixo da linha do zero? Eu quero fazer uma compra nesse ponto porque eu acho que é um fundo. O MACD está onde? Ele está abaixo da linha do zero. Eu não vou fazer compra. Eu só tenho que pensar nesse momento em vendas, porque ele pode continuar caindo. É essa a leitura que tem que ser feita. Está acima da linha do zero, eu posso voltar a pensar em compras. E é o que eu falei, quanto maior o canal, quanto maior esse número do MACD, maior a força da tendência. Ele está trabalhando aqui nessa regiãozinha, ele ainda não está com a tendência definida. Conforme ele vai aumentando ou diminuindo, essa tendência vai ficando mais clara. Abaixo da linha do zero,
Não vou pensar em compra, somente em venda. Se me der algum sinal em qualquer que seja o operacional de venda, eu posso fazer com mais tranquilidade, porque ele está me sinalizando que a tendência é de queda. É muito simples e muito fácil de fazer essa leitura. E quando a gente insere a média no MACD linha, fica ainda mais claro. Vamos aqui, quando você insere o indicador, ele já vem com a média. Eu tirei e eu vou colocar novamente só para vocês verem. Ó, a média de 9. A média de 9 exponencial. Esses são os parâmetros padrão do MACD. 26 com 12 e média 9. Todos exponencial. Então, quando a gente insere a média móvel do MACD linha, isso fica ainda mais claro. Por quê? Quando ele está trabalhando acima da média de 9, quando o MACD já está acima da média de 9, ele está começando a querer ter uma força na tendência contrária. Então aqui, ele está acima, ele está começando a querer reverter para uma força de alta. Ele tenta, não passou do zero, continua sendo uma tendência de baixa, mas começando a trabalhar acima. Ele indica que ele está querendo ter força para aumentar essa tendência de compra e não consegue. Ele reverte de novo e segue caindo e passa a ficar trabalhando abaixo da média. Então, o que mostra isso aqui? O MACD estando acima da média, ele está tentando a força compradora. Os compradores naquele momento, mesmo a tendência ainda sendo de baixa, os compradores estão com mais força. O MACD está abaixo da média de 9, os vendedores estão com mais força. Isso tanto quando o indicador está trabalhando abaixo da linha do zero, como está trabalhando acima da linha do zero. Vou dar um exemplo um pouco mais claro. Aqui, nós estamos na linha de zero. O que está para cima é tendência de alta, o que está para baixo é tendência de baixa. Aqui eu estou numa tendência de alta, com o MACD com tendência de alta. Os compradores ainda estão com mais força. Quando ele chega nesse movimento, aqui, os vendedores estão com mais força. Ainda estamos numa tendência de alta. Essa tendência de alta ainda não acabou, até ela chegar no zero. Mas os vendedores começam a ter mais força. Então, isso significa que essa tendência está começando a perder força e ela tende a reverter para uma tendência de queda. E é o que acontece, que ele começa a reverter aqui. E fica nessa briga entre compradores e vendedores, o indicador dando esse resultado para nós. Então, é muito simples, o MACD linha é um indicador de tendência, ele vai te ajudar a se manter mais ou menos tempo na operação, identificando se essa tendência é forte ou fraca. Quanto maior o afastamento do canal, maior a tendência daquele momento. Quanto maior o número positivo, maior a força da tendência de alta. Quanto maior o número negativo, maior a tendência de baixa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer na sequência o MACD e histograma. Nós temos tanto a opção do histograma como MACD linha e histograma juntos, mas primeiro eu tinha que explicar o linha para vocês entenderem, para aí a partir daí entender como funciona o histograma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem as dúvidas no comentário, já deixa aquele like maroto no vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.